Ih, que tristeza. Aí, tá pegando agora. Agora chegou. Uhum. Agora apareceu. Beleza, muito bem. A gente estava estudando o ciclo trigonométrico, né? Inclusive a questão, melhor dizendo. Vou resolver a questão. Aqui, ó. Se vocês bem lembram, eu falei que postaria na. Eu acabei não colocando isso aqui no Google Sala de Aula, não foi? Eu acabei esquecendo. Se eu não me engano, eu esqueci. Mas enfim. Sejam os pontos P, Q e R da circunferência trigonométrica seguinte. Eu só tiro o zoom do negócio. O zoom. É. Ah, Tá sem tá. zoom, é? Aqui tá Não, já, normal. já. Foi? Beleza. Qual é o número real x com x, ó, nesse intervalo aqui, ó, x variando de 0 a 2π, associado ao ponto P, ao ponto Q e ao ponto R. Ele quer saber quanto é que vale aqui, ó, o valor, o comprimento desse arco aqui, né? Ou ainda o valor da medida do arco, que a gente viu que é a mesma coisa, né? Por que isso aconteceu? Porque ele é a mesma coisa. Porque isso aqui é uma circunferência trigonométrica. E uma circunferência trigonométrica tem raio igual a 1, uma unidade. Por isso que coincide a medida do arco com o comprimento dele. Então, beleza. Então, a gente só tem que fazer isso aqui, ó. Descobrir quanto é que vale isso aqui em radianos. Muito simples. 180 está para quanto? Em radianos. Pi, né? Pessoal. Ok. Pô, tava falando, tava com o microfone desligado aqui. Mas pode voltar respondendo tudo aí, professor. Certíssimo. 180 está para π e eu quero saber quanto é 45. Tem que ser assim pros três números, né, professor? É, pode ser. Você pode fazer de várias formas. Eu vou fazer acho, de um jeito diferente. Talvez vocês gostem um pouco mais. Ou não. 180x é igual a 45π. Então x vai ser 45π dividido por 180. Aqui eu consigo simplificar isso por 45. 45 dividido por 45 dá 1. 180 dividido por 45 dá 4. Fiquei com o que então? X igual a 1 vezes π dá π. E lá embaixo só tem o 4. Ah, beleza. Π sobre 4 radianos. Então aqui, ó, o valor associado, né, o número real associado, π sobre 4. Muito bem. Show de bola, perfeito. Show de bola, né? Você pode fazer como Maria Eduarda disse. Não sei se foi Maria Eduarda. Você pode fazer, ó, sei lá. A gente sabe que aqui, ó, nesse pontinho aqui verde que eu coloquei, aqui vale π, né? Porque é 180 graus, um ângulo de meia volta, então vale π aqui. Daqui para o Q aqui, ele andou mais 30 graus, não foi? Todo mundo entendeu o que eu falei? Ó, daqui Sim. até aqui, onde está o π, 180 graus. Daqui do π para
o ponto Q mais 30. Então eu tenho 180 mais 30, 210, né? Posso fazer assim, ó, 210 está, ops, assim não, professor. Assim não, professor. Cento e oitenta está para π, 210 está para y, sei lá, outro número aqui. Então 180y é igual a 210π. Y igual 210π dividido por 180. Ah, massa. Esse zero vai embora com esse. 21 e 18. Acho que eu posso dividir por 3, né? 21 dividido por 3 dá 7. 18 dividido por 3 dá 6. Muito bem. Y então vai dar 7 vezes π, né? 7π. E lá embaixo só tem o 6. 7π sobre 6 radianos. Então aqui, ó. Eu vi que algumas pessoas dividiram, né? Isso aqui. Colocaram 0,25π aqui em cima. Nesse 7π sobre 6 colocaram, sei lá, não sei nem quanto é que dá isso aqui. 1, alguma coisa. Π e tal. Mas não teria problema deixar assim não. Em fração. Beleza. E agora o ponto R. Eu posso fazer do mesmo jeito, né? Eu sei que até aqui o ponto Q me deu 210 graus. Então até o ponto R eu somo mais 15. Cento e 80 está para π. Eu sei que até o Q dá 210, então até o R eu tenho mais 15. 225 está para Z. 180Z é igual a 225 π. Z igual a 225 π dividido por 180. Agora, ó, posso simplificar por 5, sei lá, por 5. 180 dividido por 5 dá 36. 225 por 5 vai dar 45. É isso? É. E eu ainda posso simplificar ainda mais, né? Z, por enquanto, está dando 45π dividido por 36. Posso simplificar por 9 ainda, né? 45 dividido por 9 me dá 5. 36 por 9 me dá 4. Z, portanto, vai ser igual a 5π sobre 4. Maravilha. Então aqui 5π sobre 4. Show de bola? Quem fez dividindo, né, fazendo essa divisão, encontrou uns valores quebrados aqui, né? Opa. Encontrou uns valorizinhos quebrados aqui. Mas tudo bem, não está errado não. Só trabalhou um pouquinho a mais. Vamos fazer mais uma, que é essa 19 aqui. O triângulo equilátero ABC está inscrito na circunferência trigonométrica seguinte. Inscrito, qualquer coisa que esteja inscrito em outra coisa, significa que está dentro. E seus vértices dessa coisa coincidem
com, no caso da circunferência, né, com a borda da circunferência. Então aqui, ó, o vértice A do triângulo equilátero coincide aqui, o vértice B coincide aqui, é em cima da circunferência, e o vértice C também é em cima da circunferência. Pois bem, isso aqui ele está me dizendo que é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero. Equi igual látero, lado, né? Um triângulo que tem os três lados iguais. Muito bem. Quais são os números reais x, com x variando de 0 a 2π, que tem imagens nos vértices do triângulo? Ele quer saber quais são os números reais x, deixa eu mudar essa cor, que vão ter imagem aqui, ou seja, que tem número real associado aqui, ó. Mesma coisa da outra questão. Tem que descobrir quanto é que vale cada vértice desse nesse rolê aqui. É muito fácil. Se você for ver, essa questão é mais fácil que a outra. Bom, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, os três lados são iguais. E ainda, os três lados são iguais e ele tem os três ângulos iguais também, né? Se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Massa. E quanto é que vale cada ângulo desse? Só por curiosidade. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, seja o triângulo equilátero, retângulo, isósceles, escaleno, tanto faz. A soma de todo e qualquer triângulo vai dar 180 graus. A soma dos ângulos internos. E aqui, ó, eu tenho os três ângulos iguais. Basta eu dividir por 3 e eu sei cada Professor, ângulo. Oi. só uma pergunta aqui, rapidinho. A escola tem como saber qual a porcentagem de faltas em geral, tipo, dos alunos? Nessas aulas de Meet? Sim? Tem, porque o pessoal tá pegando essa frequência. Eu não sei quem é que pega. É alguém da secretaria. Porque praticamente eu assisto todas as aulas e parece que a Janaína falou pra minha mãe que eu perdi 20% das aulas no total. Oxente. Pra mim não fez nenhum sentido. Porque minhas notas estão tudo. A maioria tá 10. Pois é, porque converse direito com a Janaína. Porque se você tá lá tá presente, não. Pois é, vou ver aqui, obrigada. Nada. Então a gente dividiu 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, por 3, porque a gente sabe que os três ângulos são iguais. Então cada ângulo desse tem 60 graus. Beleza, mas para que serve isso? Descobrir esses ângulos. Serve para você ver que três ângulos iguais vão varrer três comprimentos de arco iguais. Esses ângulos iguais varrem arcos e, consequentemente, comprimentos de arcos iguais. Ah, beleza. Então eu só tenho que pegar quanto equivale um comprimento inteiro da circunferência, né? Da circunferência trigonométrica. Só tenho que ver quanto equivale ela toda e dividir por 3, né? Ah, muito fácil. Quanto equivale o comprimento inteiro de uma circunferência trigonométrica? Ela vale 2π, né? É uma volta completa, 2π. E aí, eu tenho três partes iguais aqui. Eu vou e divido por 3. Ah, então quer dizer que cada comprimento desse aqui vale 2π sobre 3.
Verdade. 2π sobre 3, esse comprimento. 2π sobre 3, esse comprimento. E 2π sobre 3, este comprimento. Certo, só que não é isso que ele quer saber. Ele quer saber no vértice, quanto equivale no vértice ali. Tá. O vértice A gente já tem como saber de cara, não é? Isso aqui já está batendo em cima do valor π sobre 2, né? Vocês lembram disso? Aqui é π, aqui no 180 é π. Então, metade dele é π sobre 2, 90 graus. Tem que estar lembrado disso aqui. Esses notáveis, né? 0, 90, 180, 270, 360. A gente já sabe que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Então, 90 a gente já sabe que aqui é π sobre 2. Então, o valor de A, esse vértice A, π sobre 2. O vértice B, como é que eu faço para descobrir quem é ele aqui no vértice B? É só eu pegar o π sobre 2, que já vale o A. Então, para B aqui. É só eu pegar quanto ele já vale em A, que é π sobre 2, e somar com o comprimento aqui, ó, do roxinho. 2π sobre 3. Aí, ó, MMC, né? Entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 vezes π, 3π. Repete o sinal de mais. 2 vezes 2, 4. 4π. Quando eu somar isso, 7π sobre 6. Maravilha. Se você se lembra desse número da outra questão, a gente viu que isso equivalia a 210, né? Olha só. Exatamente. Bateu em cima do ponto Q da outra questão. Coincidência, né? Maravilha. E o vértice C, eu só tenho que pegar. Deixa eu só colocar aqui. 7π sobre 6. E para o vértice C, eu só tenho que pegar quanto ele vale em B, que é 7π sobre 6, e somar esse comprimento aqui, ó, em azul, 2π sobre 3. O MMC entre 6 e 3 é o próprio 6, porque eles são múltiplos, né? Então fica o maior. 6 dividido por 6 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. 1 vezes 7, 7. Mas é 7π. 2 vezes 2π, 4π. 7π mais 4π, 11π. Lá embaixo só ficou 6. Então, no vértice C, o número real associado é 11π sobre 6. Amém? Dúvidas? Nenhuma, tudo perfeito, explicado bem demais. É muito bom, muito fácil, né? Essas questõezinhas. Bora ver agora só simetria. Só umas besteirinhas aqui, só pra... Acho que coisas que vocês já observaram. Se não observaram, vão ver agora como é simples. Perdão. Na circunferência trigonométrica, vamos estudar 3 tipos de simetria. Em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo horizontal e ao centro. Para o estudo de cada uma delas, tomaremos um arco de medida A radianos. Então, o arco tem medida A radianos. Certo.
do primeiro quadrante correspondente ao número real A. Beleza, então o arco de medida A radianos é do primeiro quadrante e corresponde ao número real A. Então A varia de 0 a 2 a π sobre 2. Por que até π sobre 2? Porque ele disse que era o primeiro quadrante, né? Tem que lembrar, o primeiro quadrante é esse cara aqui, ó. É esse primeiro ângulo de 90 graus que vai até π sobre 2. Por isso que o A está variando aqui, ó, de 0 aqui, né? Até π sobre 2. Seja P a imagem do número real A. Ok. P é a imagem do número real A. Função. Não sei se vocês lembram de função do primeiro ano. A imagem de uma função, né? Então, P é a imagem do número real A. P está aqui, ó. Ponto P. Simetria em relação ao eixo vertical. Veja como é que acontece. P, ele é simétrico ao ponto P'. Simétrico com relação a quem? Simétrico com relação a esse eixo vertical aqui, ó. Então, esse ponto P aqui, ó, ele é simétrico com relação ao eixo vertical, esse eixo roxo aqui, em relação ao ponto P'. Então, eles têm, ó, o mesmo ângulo aqui. Se você observar, esse ângulo aqui, ó, é igual a este. O ângulo que faz com o outro eixo é igual. Show de bola. O simétrico de P em relação... Ó, tem como dar um zoom. Bacana. O simétrico de P em relação ao eixo vertical é o ponto P'. Imagem do número real π menos A. Isso aqui, para não confundir, fique só com isso, ó, que é simétrico com relação ao eixo vertical. Muito bem. Veja outro... Não, veja esse exemplo. Os pontos P e P', imagens dos números reais π sobre 4 e π menos π sobre 4, ou seja, 3π sobre 4, são, respectivamente, simétricos em relação ao eixo vertical. É simples, ó. A gente tinha aqui, ó, π sobre 4, esse valor, que, se você se lembra bem, ele em graus é 45 graus, né? Você se lembra bem. Ele é simétrico ao outro cara, a 3π sobre 4. Amém? É como se você tivesse espelhado ele, colocado um espelho aqui nessa linha roxa, né? O eixo vertical aqui. E aí ele rebate aqui do outro lado. Beleza. E tem a simetria no eixo horizontal, que é a mesma coisa, só que para o outro eixo. Só que agora, ao invés de fazer π menos o arco, a gente faz 2π menos o arco. Que, a rigor, você vai ver que vai acabar não usando essas formulazinhas. Vamos ver, ó. Vamos ver um exemplo. Pronto. Em relação ao eixo horizontal, são simétricos os pontos P e P'. É, realmente, ó. 60 graus com relação ao eixo horizontal, 60 graus com relação ao eixo horizontal. É como se eu tivesse colocado um espelho aqui, e aí o ponto P ele foi rebatido aqui embaixo no ponto P'. E olha, ele mandou você notar a congruência entre os ângulos assinalados. Os ângulos são congruentes, são os mesmos ângulos, 60 e 60. E eles são imagens, ó, de π sobre 3, tem que lembrar disso, né? Que 60 graus é π sobre 3.
Então, aqui, ó, π sobre 3. E lá embaixo vai rebater justamente 2π menos π sobre 3, 6, 5π, 5 mesmo? 6 vezes 3 vezes 2, 6, 5π sobre 3. Então aqui, ó, 5π sobre 3. O que significa isso? Que o arco π sobre 3 ele é simétrico ao arco 5π sobre 3 com relação ao eixo horizontal. Só isso. Vamos ver mais. E a simetria em relação ao centro, que é como se ele tivesse colocado um espelho exatamente no centro, como se o espelho tivesse aqui assim, ó. E aí ele rebateu o ponto P lá embaixo, diagonalmente, no ponto P'. Isso não é muito comum de ser utilizado, essa simetria, mas está aqui. É possível afirmar que o número real P é simétrico em relação ao centro. E para isso é só somar π ao ângulo. Por exemplo, o número real π sobre 6, ó, que ele já colocou o ângulo dele valendo aqui 30 graus. Se eu pegar esse π sobre 6 e somar π, eu vou obter justamente esse valor aqui, ó, 7π sobre 6, que é simétrico com relação ao centro. Se você fizer essa continha aqui rapidinho, 6 dividido por 6 dá 1, 6 por 6 dá 6, 6 mais 1, 7, 7π sobre 6, maravilha. Pois bem, e tem uns exercícios muito bobos. Vamos fazer antes do nosso intervalozinho. Marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. Olha só. Deixa eu pegar uma circunferência já pronta para não perder tanto tempo. Bom, não vou conseguir. Vou tentar desenhar mesmo. Os pontos correspondentes aos números π sobre 3, ok. Então vamos tentar aqui fazer na mão, a munheca. Ficou melhor do que eu esperava. Aqui é π sobre 2, já é conhecido, manjado. Aqui já é π. Aqui é 3π sobre 2. Aqui é 0 e é 2π também, né? Muito bem. Ele quer que você localize na circunferência os dois pontos ali, ó. π sobre 3, a gente já sabe quanto é π sobre 3, né? π sobre 3, a gente já sabe que é 60 graus. Então, ó, 60 graus, sei lá, por aqui, π sobre 3. E eu tenho que localizar, ó, 2π sobre 3. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Alô? Caí? Alô? Não. Que susto. Professor, repete a pergunta aí de novo.
Você tem que marcar na circunferência os pontos correspondentes a esses números. Π sobre 3 e 2π sobre 3. Π sobre 3 a gente já conhece. É tipo por aqui, né? Porque π sobre 3 é 60 graus. Se você não lembra, você faz a regra de 3. 180 está para π. Então, π sobre 3 é quem? X. Se você fizer essas contas, você vai ver que isso aqui vai dar 60 graus. É só para a gente ter uma noção, né? A gente calcula ele em graus, porque a gente está mais acostumado em ver ângulos em graus. E coloco ele aqui, 60 graus, beleza, π sobre 3. E eu quero que você localize o 2π sobre 3. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu sei onde é que vai cair o 2π sobre 3? Ele vai cair no segundo quadrante, no terceiro, no quarto. Como é que eu sei? Algo muito complicado. A primeira ideia que eu dou a você é a seguinte. Que tal se você subtraísse 2π sobre 3? Professor, licença. Só um aviso. Pois não. Radara saiu da aula e agora tá tentando entrar e tá dando uma reunião inexistente, um link que ela clica. Aí não tá pegando. Oxente. Bom, então é só pegar esse link, não tá dando certo, né? Tá, não, eu vou ver aqui se ela coisa o e-mail dela pra tentar entrar de novo. Tá, ok. O que a gente vai fazer aqui, ó? A primeira ideia que eu dou a você é que subtraia o maior pelo menor. Se você subtrair, você vai ver que vai dar exatamente, ó. Repete o denominador, né? Porque são iguais. 2π menos π dá π. Olha só, um é o dobro do outro. Já estava claro, né? π sobre 3 e o outro 2π sobre 3. Já estava claro que um era o dobro do outro. Ah, então eu só tenho que colocar mais uma medida dessa de 60 graus. Sei lá, por aqui. 2π sobre 3. Porque eu andei mais 60 graus. Então ele caiu, ó, no segundo quadrante. Ele quer, com esses exercícios, que vocês vão fazendo isso. Que vocês desenvolvam essa noção assim, eita, cai no segundo, cai no terceiro, cai no quarto, dá uma volta completa. Enfim. Deixa eu ver se tem algum outro exercício interessante. Proceder da mesma forma, é mais do mesmo aqui. Olha, 22. Considere o número real 10, ou melhor, 11π sobre 10. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Eita, achatado um pouquinho. Opa. Aqui a gente já sabe que é π sobre 2. Aqui é 0, 2π. 3π sobre 2 e π. Ele quer que a gente localize esse cara e diga se está em qual quadrante está a imagem P dele. Beleza. Primeira coisa, onde é que está esse danado desse arco aqui? 11π sobre 10. É simples de você descobrir simplesmente dividindo. Ou se você tiver um pouco mais aguçado, você vai ver que essa divisão, ó, 11 sobre 10, que multiplica π, né? 11π sobre 10. Você facilmente observa que 11 dividido por 10, isso aqui dá um número maior do que 1, não é? Porque o numerador é maior que o denominador. Dá maior do que 1 e dá pouca coisa maior do que 1.
dá exatamente, ó, 1,1 π. Então, é certeza que vai cair aqui, ó, no terceiro quadrante. Porque até aqui, ó, até aqui onde é π, vale π. E eu tenho 1,1 π. Então eu passo um pouquinho do π. Lembrando que o sentido de andar na circunferência trigonométrica é esse, né? Ela cresce assim. Beleza, então 11π sobre 10 tá aqui, ó, no terceiro quadrante. Maravilha. E a imagem dele é só eu passar aqui, fazer a projeção aqui no eixo vertical, e eu tenho a imagem P dele. Pronto. A imagem P, portanto, está no terceiro quadrante. Muito bem. E os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal. Pronto. Quem são os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal? Em relação ao eixo horizontal, é em relação ao eixo do X. Ó. O eixo do X que está aqui. Eu tenho que achar quem é o simétrico de P com relação a esse eixo horizontal aqui. Ele vai bater lá em cima. Deixa eu apagar essa coisa aqui. O ponto de simetria é justamente esse aqui em cima. Certo. Os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal, ao vertical e ao centro da circunferência trigonométrica são, respectivamente, os pontos QRS. QRS. Obtenha os números reais associados a esses pontos. Ah, beleza. Então ele mandou chamar de P. Ao invés de P', ele mandou chamar de Q, né? Pois muito bem. A gente chama ele de Q. Tem que obter um número real associado. Bom, basta descobrir quanto é que vale ele aqui. Eu poderia simplesmente, ó, ao invés de achar o número real, poderia passar ele por aqui, ó, que ele bateria justamente lá em cima. É só eu descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui, que ele vai ser igual a esse ângulo de cá. Pronto, já tem o valor dele. Vamos lá. Como é que danado eu vou fazer isso? Eu vou descobrir quanto é que vale 11π sobre 10 em graus. Posso fazer assim. Π vale 180. Opa. E 11π sobre 10 vai valer x, que eu quero descobrir. Π vezes x é igual a 180 vezes 11π sobre 10. Esse zero vai embora com esse. Fiquei então com π vezes x igual a 18 vezes 11. Aí você vem aqui no seu rascunho. 18 vezes 11. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Vem o 0. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. E soma 9. 1. Ah, beleza. 198 π. Então, x é igual a 198π dividido por π. Π vai embora. X igual a 198 graus. Ah, beleza. Então, aqui equivale a 198 graus. Só que eu tenho que descobrir quanto equivale só esse ângulo aqui pequeno. De π até 11π sobre 10.
É fácil, é só fazer 198. É só eu fazer 198 menos 180, que é o que eu já tenho até π. Isso aqui vai me dar 18 graus. Maravilha. Então isso aqui, ó, vale 18 graus. Portanto, aqui vale 18 graus também. E o número associado a 18 graus é o valor de 18 graus em radianos, não é assim? Pronto. É só eu fazer mais uma vez essa regra de 3. 180 está para π. 18 graus está para... Já chamei de x ali, y, vai. 180y igual a 18π. Y igual a 18π dividido por 180. Y igual 18 dividido por 180. Posso simplificar por 18, né? Dividido por 18 dá 1. Dividido por 18 dá 10. Ficou então 1 vezes π. Π. E lá embaixo só o 10. Então o número associado a essa imagem aqui, né? A essa simetria é π sobre 10. E aí você tem que fazer isso para todos os outros, para os outros dois pontos de simetria. Que é tudo que a gente já fez, né? A simetria ela ajuda só para você localizar qual quadrante que está. Depois você tem que fazer as contas que você já vinha fazendo antes. Que você fez naquela atividade, por exemplo. Que a gente fez aqui também. Show de bola? Deixa eu ver se tem algum outro exercício que explorar algo melhor. Os demais não. Perímetro não. Nossa, já acabou. Tá, ok. Acho que eu tô satisfeito com isso. Com esse exercício. Claro, vocês não se limitem ao que eu faço aqui, ó. Tentem fazer as outras como exercício. Certinho. Ó, 10h05 já. Passei 5 minutos do nosso intervalo. Deixa eu dar 10 minutinhos aí para vocês beberem água. Esticarem as pernas. Beleza? Show de bola, show de bola. Então aí, ó, 10h15 a gente volta. Fazendo a faxina aí, gente? Tô com medo. Acabou, acabou. Ah, é pra tirar a rolha isso aqui, ó. No lugar da rolha bota isso, né? No lugar da rolha bota isso. Cachaceira? Você não tem? Pode ser que não pode. Não é
Voltei. Para alegria de muitos e desespero de outros tantos, deixa eu razões trigonométricas na circunferência. Amém? Vocês estão me escutando direitinho? Tá, professor, tá dando pra escutar. Pois muito bem. Quais são as razões trigonométricas numa circunferência? Seno, cosseno, tangente. Vamos começar pelo primeiro, né? Seno. Veja só qual é a ideia do seno. Seja P um ponto da circunferência trigonométrica. P, ó, um ponto qualquer. Esse P, ele é a imagem de um número real alfa. Ok, é um número associado, o número real associado a alfa é P. Com alfa variando de 0 a 2π. Então, seja um P qualquer, tem um alfa associado. Muito bem. A gente vai definir como seno de alfa, seno de um ângulo, a ordenada do ponto P. O que é ordenada, professor? Se você lembra bem, existe o eixo das abscissas, que a gente chama de x, e o eixo das ordenadas, que a gente chama de y. Então, se seno de alfa é a ordenada do ponto P, então ele vale exatamente isso aqui, ó. Seno de alfa é a ordenada do ponto P. É como se fosse a projeção do ponto P sobre o eixo das ordenadas, o eixo do y. Seno é esse comprimento aqui, ó, seno de alfa, que é exatamente o mesmo desse aqui, ó. É só você trazer ele para cá. Se você trouxer ele para cá, você vai ver que é o mesmo comprimento. E aí forma-se a primeira ideia de triângulo retângulo, que mais na frente a gente vai ver essa trigonometria do triângulo retângulo. Então, o seno de alfa, a princípio, é essa projeção do ponto P sobre o eixo do y. Pronto. Morreu aí. Ou ordenada do ponto P. Mesma coisa. E aqui só... A professora pediu pra avisar que ela teve que sair da aula porque ela vai cuidar da sobrinha dela, né? Quem? Falou? Bruno. Ela falou com o seu WhatsApp. Ah, foi. Por isso que ele vibrou aqui. Ok. Muito bem. Este é o seno. A primeira coisa. Observe que essa projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo vertical, né, que a gente chamou de seno, a gente vai obter, portanto, um ponto P' aqui, ó. P apóstrofo, né? Aí chama P'. Considerando o sentido positivo, que é para cima, né? Você tem que lembrar também disso, que do 0 para cima aqui é positivo, aqui é negativo, do 0 para a direita é positivo, do 0 para a esquerda é negativo. Muito bem. Considerando para cima positivo e tomando o segmento O, P', de O até P', podemos também definir seno de alfa como a medida algébrica desse segmento. Isto é, seno de alfa é a medida,
É o comprimento de OP. Foi o que eu tinha dito aqui antes, né? É o comprimento desse segmento de reta, OP'. Foi o que a gente tinha visto aqui, ó, sendo exatamente isso. O comprimento dessa medida, dessa projeção no outro eixo. Daqui em diante, o eixo vertical da circunferência trigonométrica será chamado eixo dos senos. Pois bem, então o eixo aqui vertical vai ser chamado eixo dos senos. E o horizontal, mais para frente, ele vai dizer que vai ser o eixo dos cossenos. Sem nenhum mistério. O mesmo procedimento é utilizado quando P ocupa posições nos demais quadrantes. Porque aqui, ó, ele tinha colocado o P no primeiro quadrante. E se o P estiver no segundo, no terceiro, no quarto, tanto faz. Você vai ver, ó, que no segundo quadrante aqui está o P. A projeção dele sobre o eixo vertical está aqui. Portanto, o seno dele é esse comprimento aqui, ó, OP'. Aqui, ó. Portanto, no segundo quadrante, o seno também é positivo, né? Porque está acima do zero. Já no terceiro quadrante, repara, se o P estiver no terceiro quadrante, a projeção dele no eixo vertical vai me dar um P'. E aí, ó, ele está abaixo de zero. O seno no terceiro quadrante é negativo. O seno de qualquer arco que esteja no terceiro quadrante vai ser negativo. Assim como no quarto quadrante. O seno de qualquer arco no quarto quadrante, ó, P aqui, ó, vai me dar uma projeção negativa, porque está abaixo do zero. Sempre, ó, seno de alfa menor do que zero, seno de alfa menor do que zero. E no segundo quadrante, ó, maior do que zero. Tal como no primeiro quadrante, né? Ele não colocou aqui, mas seno de alfa maior do que zero. Muito bem. Observação. Como o raio da circunferência trigonométrica é unitário, temos que, para todo alfa, né, o raio da circunferência é unitário. Por quê? Porque é uma circunferência trigonométrica, né? A gente vai ter, por causa disso, portanto, que para todo alfa pertencente a esse intervalo de 0 a 2π, o valor do seno desse ângulo, desse alfa, vai variar de -1 a 1. Uma vez que a ordenada de qualquer ponto da circunferência trigonométrica varia de -1 a 1. Não entendeu? Muito simples. Essa observação está dizendo para você o seguinte. Como o raio é 1, então o máximo valor que o seno pode assumir é aqui em cima, 1. E o menor valor que ele pode assumir é aqui embaixo, -1. Mesmo jeito para qualquer outro. Seja o ângulo qual for, ele só pode assumir no máximo 1 como seno e no mínimo -1. E ele varia aqui dentro. Ó. Ele pode estar aqui, como ele está aqui. Ó. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Enfim. Ele só fez essa observação aí. Quais são os valores notáveis? 30, 45, 60, né? 90 também, vai. A gente já está familiarizado com esses daí, né? De tanta gente já vê 30, 45, 60. O arco de 30 graus está aqui. Π sobre 6. Beleza, a gente já sabia. Quando eu projetar esse ponto lá no eixo vertical, que agora é chamado de eixo dos senos, vai bater exatamente na metade do eixo. Metade do semi-eixo positivo, né? 1/2. Por isso, ó, que seno de 30 é igual a 1/2. Ou seno de π sobre 6, né? Π sobre 6 é 30 graus em radianos. E aí, pelo 45 graus, mesma coisa, ó, mesma ideia. Vou bater ele lá no eixo, projetar ele no eixo. Vai me dar isso, raiz de 2 sobre 2.
Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá aqui também. Esses são os notáveis. E o seno de 90, hein? Quanto é que é? Alguém sabe me dizer quanto é o seno de 90? Deixa eu colocar aqui. E se ele tivesse falado do seno de 90? Seno de 90 graus, que é π sobre 2. Quanto é que valeria o seno de 90 se ele tivesse aqui em cima? É a própria, a projeção dele é ele mesmo aqui, ó. Como isso aqui tem raio unitário, isso aqui é 1. Então, seno de 90, que é seno de π sobre 2, é igual a 1. A mesma ideia vale para o seno de 3π sobre 2, lá embaixo. Lá embaixo, ó, ele vale menos 1. Esse comprimento aqui, ó, é 1, só que ele está abaixo do eixo, né? Ele está abaixo do zero. Então, menos 1 o seno de 3π sobre 2, que é igual a seno de 270, que é igual a menos 1. Aqui eu cometi um pequeno erro. Não é 90 aqui, né? É seno de 90. Seno de 90, que é igual a 1. E aí ele vai brincando com isso. Eu quero ver, por exemplo, os valores notáveis. Ó. O seno, por exemplo, de π sobre 6. Ele coloca aqui, ó, seno de π sobre 6. Ele é o mesmo seno de 5π sobre 6, porque eles são simétricos com relação ao eixo vertical. Era por isso que a gente tinha visto simetria. E aí ele brinca com as outras simetrias. Simetria vertical, simetria horizontal, simetria aqui, ó, de centro, e por aí vai. São os ângulos mais comuns de aparecerem, né? Deixa eu ver se eu tenho um exercício para fazer. Pronto, vamos resolver essa primeira. Aliás, já está resolvido, né? Bom, vamos ver como foi que ele fez. Ó, qual é o valor de seno de 240? Letra A, 240. Bom, ele localizou que 240 está aqui. É claro que 240 está aqui, porque ele tem que estar entre 180 e aqui embaixo, que é 270, né? Eu não sei porque ele não colocou. Aqui embaixo a gente sabe que é 270 graus. Pois bem, ele localizou o ângulo de 240, que está entre 180 e 270, beleza. Tá aqui. Ele quer saber quanto equivale o seno de 240. O seno vem aqui para baixo. Aí, para isso, ele rebate lá em cima, no primeiro quadrante. Ele faz uma redução ao primeiro quadrante por meio da simetria de centro. Rebateu e descobriu que deu exatamente 60 graus. Como foi que ele fez isso? Daquela mesma forma que eu tinha resolvido a outra questão lá. Eu vi quanto é que passava de 180, ó, de 180 até 240, passou 60 graus. Então aqui, ó, eu tenho como afirmar com certeza que aqui é 60 graus. Porque de 180 a 240 é 60. Quando eu projetar essa linha pontilhada aqui, ó, lá em cima, aqui também tem que dar 60 graus. Portanto, aqui é 60 graus. Maravilha. Basta eu descobrir quanto é o seno de 60, que é projetando aqui no eixo vertical. Descobri que o seno de 60 é isso aqui, né? Pelos ângulos notáveis. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Todo mundo já sabia disso. Se é raiz de 3 sobre 2 aqui em cima,
e eu quero saber lá embaixo 240, e eu sei que existe essa simetria, então ele vale exatamente o valor com o sinal trocado. É para isso que existiam as simetrias. Para você jogar para o primeiro quadrante, descobrir quanto é que vale lá e avaliar lá embaixo ou do lado, né? Ou a simetria ou vertical ou horizontal, aí você descobre o valor do outro. Ele faz isso basicamente em todos os outros. Na letra B faz a mesma coisa, só que a simetria é diferente, né? Agora a simetria ela é vertical. Vamos ver, ó. Seno de 135 na letra B. 135 vai estar aqui, entre 90 e 180. Lembrando aos senhores e senhoras, que aqui é 90 graus. Então, eu sei que o 135 vai estar aqui, entre o 180 e entre o 90. Pronto. Eu descubro ainda, por meio da simetria, que 135 ó, passou quanto de 90? 135 passou 45 graus de 90. Porque 90 mais 45, 135. 45 graus. Significa que aqui, ó, também é 45 graus. Eu não vou conseguir escrever porque não tem espaço. Mas se é 45 graus aqui, embaixo também tem que ser 45, porque o primeiro quadrante inteiro dá 90. Então aqui 45 graus. Ah, é por isso que tem 45 aqui. Pronto. Basta descobrir quanto é o seno de 45, que ele vai ser exatamente igual ao seno de 135. Por causa de quê? Da simetria. Olha como a simetria ajuda a gente. E ele faz isso para as outras letras, né? É mais do mesmo lá. Vamos fazer uma questão do zero. Pode ser essa 2. Eu vou fazer a letra A e vou pedir para vocês fazerem agora. Já. A letra B, C e D. Vamos ver, ó. Letra A. Vocês ainda estão comigo aqui ou eu já caí? Estamos aqui, professor. Ainda bem. Letra A. Seno de 3π sobre 2. Vamos ver como é que danado a gente faz isso. Eu vou colocar a circunferência aqui. Show de bola. 3π sobre 2. Eu sei quando é que vale 3π sobre 2. De cara. Por quê? O que é zero? Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é quanto embaixo? 3π sobre 2. Ó. E a gente já tinha visto que o seno de 3π sobre 2 é exatamente igual a menos 1. Porque ele está lá embaixo. Ó. Menos 1. Foi o que eu tinha feito no slide anterior aí. Ó. Não sei se vocês lembram. Eita, não vou lembrar mais onde foi. Aqui. Tá aqui, ó. Seno de 3π sobre 2, que é a mesma coisa de seno de 270, é menos 1, porque é a projeção no próprio eixo vertical. Só que o seno de 270, ou 3π sobre 2, coincide justamente com o eixo. Então, é exatamente o valor mínimo do que o seno assume. Portanto, menos 1. Eu vou fazer a letra B ainda. Pronto, letra B ainda. Letra B quer saber quanto é que vale o seno de π. Se eu projetar o π aqui, ó, no eixo, nesse eixo roxo aqui, ó, que é o eixo dos senos, que eu estou fazendo de roxo agora. Se eu projetar o π nesse eixo aqui, ele vai bater aqui no zero. Vai bater no zero. Então, seno de π
é igual a zero. Muito fácil, né não? Eu vou ser bonzinho, ainda vou fazer a C, porque eu ainda não fiz uma parecida. Pronto, seno de 120. Vou colocar tudo na mesma circunferência ali, tá? Seno de 120 graus. Vamos analisar isso. Π sobre 2 é 90, né? Deixa eu colocar aqui para facilitar. Aqui é 180. Aqui 270. Aqui 0 e 360. Muito bem. Ele quer o seno de 120. Primeira coisa, localize 120 graus. 120 graus vai estar aqui no segundo quadrante, porque vai estar entre 90 e 180. Então 120, sei lá, suponhamos que esteja aqui, perto do começo, né? Porque 30 graus, justamente 30 graus após o 90, porque 90 mais 30 vai dar os 120. Show? Minha circunferência está mal desenhada, mas se você projetar ela é para vir por aqui, porque a circunferência eu achatei ela aqui em cima, né? Não soube desenhar. Mas aí você projetando ele para o eixo roxo, que é o eixo dos senos, você vai ter esse valor aqui. Quanto é que vale isso? É a mesma ideia daquele exercício resolvido lá. Eu vou, na verdade, fazer a simetria com relação ao eixo vertical. Então, ó, eu trago esse cara para cá, esses 30 graus que eu andei para cá, 30 graus. Bom, no primeiro quadro. Oi. Tem como recomeçar essa questão que eu não entendi nada, basicamente. Não, nem a letra A, nem a letra B. Não. Ok. Seguinte. Eu vou pegar uma circunferência pronta. Porque realmente meu desenho não está ajudando. Deixa eu dar um Google aqui. Pronto. Deu o valor disto. Vamos ver se ajuda agora. Vamos ver. Qual é a ideia aqui? Seno de 3π sobre 2, que é a letra A. Seno de 3π sobre 2. Localize para mim 3π sobre 2. Onde é que ele está? É bom que você saiba esses notáveis, porque essa circunferência que eu peguei, ela está toda em graus. Em radianos, quem são esses caras? 90 em radianos é π sobre 2. 180 em radianos é π. 270 em radianos é 3π sobre 2. 360 em radianos é 2π. E 0 em radianos é 0 mesmo. Pronto. 3π sobre 2 é exatamente esse ângulo aqui, ó, 270 graus. Quanto é que vale o seno dele? Se você lembra bem, ó, o seno de qualquer ângulo, qualquer arco aqui. O seno de qualquer arco, por exemplo, o seno de 30 graus que está aqui, ó, nesse primeiro exemplo. O seno dele, o que é que eu tenho que fazer?
eu tenho que projetar, fazer uma linha pontilhada dele e ver onde é que ele bate no eixo vertical aqui, ó. Bateu aqui. Esse comprimento aqui é que vai me dizer o valor dele, seno. Então, o seno de 30 ou o seno de qualquer outro significa que eu vou pegar o ponto, rebater ele no eixo vertical e ver quanto é que vale. Para qualquer arco é assim, ó. Π sobre 4. Vou bater ele aqui, ó. É esse comprimento aqui. Raiz 2 sobre 2. Ah, π sobre 3. Também vou rebater. Vai bater aqui, ó. E se eu tiver um bicho lá embaixo? Um arco lá embaixo? Sem problema. Se eu tiver um arco aqui, sei lá, um arco X qualquer, quando eu rebater, esse comprimento aqui vai me dar o valor do seno. Só que tem que lembrar que ele é negativo, porque ele está abaixo do zero aqui, né? Na origem. Abaixo da origem. Muito bem. Mas como a gente faz para calcular ele? Pronto. Aí, essa é o que essa observação fala aqui. Cadê? Aqui. É o que essa observação está dizendo. Como é uma circunferência trigonométrica, e toda circunferência trigonométrica tem raio unitário, ou seja, raio de uma unidade de comprimento, os valores do seno vão variar de -1 a 1. Por exemplo, o valor mínimo que o seno pode assumir é exatamente -1. É o que está aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador aqui, ó. -1 é o mínimo que ele pode assumir. E o máximo que ele pode assumir é aqui em cima, ó, 1. Então, ele é -1 aqui embaixo. Ou seja, ele é -1 quando o arco for de 270 graus. Ou 3π sobre 2, mesma coisa, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Ele quer saber quanto é que vale seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é aqui, ó. É o valor mínimo que o seno assume. -1. Então, quando já tá, tipo, delimitado, assim, que já é as pontas mesmo, os números que tá na ponta, é mais fácil de fazer. O ruim é quando dá um número diferente. Isso, exatamente. Quando já são os notáveis, 0, 90, 180, 270, 360, já é de cara, já sai em automático. É o caso da letra B também, ó. A letra B está perguntando o seno de π. Π é aqui, ó. 180. Eu estou aqui, ó, com o meu arco aqui. Quando eu projetar ele, passar a linha pontilhada aqui, ó, lá para o eixo vertical, ele vai bater aqui no zero, na origem, no zero. Então, o seno de π é zero. Aí a letra Consegui C... entender agora. Conseguiu entender? Consegui. Amém. Seno de 120. É que ele começa a complicar um pouquinho aqui na C, ó. Seno de 120. Vamos ver. 120 graus, você observa que está entre 90 e 180, né? Então ele está no segundo quadrante, seno de 120. Ah, é mais ou menos aqui, porque é 90, né? Está mais perto de 90 do que 180. E você sabe ainda que se aqui é 120, que é o que ele quer saber, eu sei que ele andou de 90 para 120, ele andou 30 graus. Aí eu vou usar o recurso da simetria. 30 graus eu sei que ele andou. Então eu posso colocar esses mesmos 30 graus aqui para o primeiro quadrante. 30 graus. E agora, 90 menos 30, eu sei que aqui é 60. Ah, então quer dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Sim. Seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Porque a gente reduziu o arco de 120 ao primeiro quadrante. A um equivalente dele no primeiro quadrante. Essa é a simetria vertical. Pronto. Por causa disso, ó, por causa dessa simetria aqui, ó, que eu estou riscando, eu sei que o valor do seno de ambos é o mesmo. Vou fazer aqui de laranja. O valor do seno não é quando eu rebato ele no eixo horizontal.
Esse aqui de laranja é o valor do seno. E observe que é o mesmo para os dois arcos, tanto de 60 quanto 120. Pronto, eu só tenho que descobrir quanto é então o seno de 60. Porque é igual ao seno de 120, olha como é fácil. Letra C, né? Seno de 120 graus é igual ao seno de 60, que é igual a seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Raiz de 3 sobre 2. Como o senhor chegou a esse resultado de raiz de 3 sobre 2? São aqueles arcos notáveis, né? Se você lembra, eu não sei se você lembra, mas tem uma tabelinha, seno de 30. Aliás, não é assim não. Ah, sim, que tem aquela musiquinha lá que a pessoa canta. Isso, exatamente. Sim, agora eu entendi. Eita, buguei. Ajeitou. Pronto, é só recorrer àquela tabelinha, né? Não vou nem escrever aqui. Aí eu vou pedir para vocês fazerem a letra D e a letra E. Agora só, bem ligeirinho. Agora é exercício de sala. Virtual. Professor, olha o WhatsApp aí, por favor. Olha agora. Foi Tainá e Bruna que falaram, não foi? Foi. Beleza. Então tentem fazer aí. Podem usar essa circunferência que eu usei aí. Ou no caderno, melhor, né? Replica ela aí numa folha de papel. Que vai dar certo, prometo.
E aí, tá dando certo? Pessoal, deu certo aí? Cai, só pode. Não, só vocês me ignorando mesmo. Luísa disse que esses negócios são muito complicados. Mas faz tempo já. Vou fazer AD, hein? Aí, ó, já decidi qual vai ser, inclusive, a atividade dessa semana. Vai ser terminar essa questão. Letra E, F, G e H. Eu faço AD agora. Certo? O professor deu 1 sobre 2, mas eu não sei se tá certo. Sendo de 150? Certíssimo. É. Muito bem. Certíssimo. Deixa eu colocar este aqui. Bacana que não apaga, né? Beleza. Ó, vou fazer AD e vocês ficam... Já sabem que pra casa vai ficar isso. E, F, G e H. A atividade dessa semana vai ser isso. Pra casa, professor, já tô em casa há tanto tempo. Oh, meu Deus. Pra casa foi bom, né? Enfim. Seno de 150. 150 graus. Eu sei. Professor, manda pra rua. Pronto. Pode ser, você bota a cadeira do lado de fora aí, da calçada, pronto. Resolvido. Sendo de 150, ó. 150 graus está no segundo quadrante, porque eu sei que está entre 90 e 180. Então aqui é mais ou menos 120, como a gente viu, 150 deve ser por aqui, ó. Beleza, 150 graus. Deixa eu fazer ele para cá. Eita. 150 graus. O que é que eu observo com esses 150 graus que eu coloquei aqui? Que ele passou de 90. Quantos graus ele passou de 90? De 90 até chegar nele passaram-se 60 graus. Então a minha simetria vai ter que ter exatamente, se eu tivesse feito bem desenhado, né? Mas enfim, admita que eu fiz bem desenhado. Vai ter que voltar de 90 também 60 graus. Então eu voltei de 90 a 60 graus. Ao fazer isso, eu obtive um arco de 30, né? Porque 90 menos 60, 30 graus. E aí, ó, mais uma vez, se eu tivesse desenhado direitinho, era para ter batido aqui, ter ficado na mesma altura. Mas ignora aí o professor sem habilidades. Qual é a ideia aqui, ó? Eu trouxe a simetria, né? Eu rebati ele aqui no eixo vertical e descobri que o seno de 30 é igual ao seno de 150. Então, deixa eu só destacar aqui. O seno deles, que é esse comprimento aqui, é o mesmo para os dois. Basta descobrir então quanto é o seno. Essa é a letra D, né? Seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. E seno de 30, se você bem lembra daquela tabelinha, 1,5. Morreu Maria Preá.
Muito fácil. Pelo amor de Deus. Trigonometria é muito fácil. Facinho, né? Não? Mais Muito ou fácil. menos. É isto. Então, que hora é essa? 11 horas já. Pronto, ficou então essa atividade aqui, ó. Já eu coloco no sala de aula, no Google Sala de Aula, todo o material lá, mando pelos líderes também e já fica adiantado que é terminar essa questão aí, a atividade dessa semana. Ok? Ok, professor. Ficamos bem demais então, né?